Oi, gente. Eu demoro voltar, né? É porque, como eu tô no notebook, meu notebook é um pouco lento. E até que eu vou lá, eu tenho que ir no site, não é igual vocês que clicam de novo no link. Eu tenho que ir lá no site e reiniciar a reunião. Mas estamos aqui. Provavelmente para a terceira chamada é aquilo que eu já faço. Encaminho um outro link, tá? Porque nunca aceitam mesmo, né? Vamos ver. Queridos, vamos desligar o microfone. Vamos continuar o compartilhamento de tela. Vamos lá para aquela tarefa. Então, vamos. O que sugere a repetição do pronome tu nos versos 5 e 6 da segunda estrofe? Então, vamos lá. Versos 5 e 6. Eu venho aqui e conto os versos 5 e 6. Tu, que em meu peito abrasas escondido, tu, que em um rosto, que em um peito abrasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado. O que essa repetição do pronome tu quer dizer para nós, gente? Se refere a quê? Se refere ao coração. Hã? Ao coração. É? Sugere? O ardor no coração. Professor, No caso. eu coloquei assim, ó, que é para dar ênfase ao sujeito a qual o escritor se dirige. Ele quer destacar a quem são dadas as características de abrasar escondido e correr desatado em um rosto. Ok, mas aí, o começo de novo, que eu me perdi no começo da sua resposta. Ele quer dar ênfase... Peraí. Ele quer dar ênfase ao sujeito a qual o escritor se dirige. A qual o escritor se dirige? Escritor, você colocou? Sim. Eu trocaria o escritor por eu lírico, tá? A que o eu lírico se dirige. Aí tá perfeito. Então, vamos lá. Vou pegar a sua resposta. Para dar ênfase ao sujeito a qual o eu lírico se dirige. Ó, cuidado com a qual. A qual. Se eu estou me referindo ao sujeito, então ele não é feminino. Ele é o qual. E quando eu trago para a escrita, fica mais bonito que eu use o que, ao invés de qual. Porque o que é o pronome relativo que na fala eu substituo pelo qual, pelas quais, dependendo do que vai acompanhar. Então, ó, para dar ênfase ao sujeito a quem o eu lírico, ou a que o eu lírico se dirige, né? Se dirige, é isso? Ele quer, Ele quer destacar a quem são dadas as características? As características de abrasar escondido e correr desatado em um rosto. Perfeito. Alguém fez diferente disso aqui, gente? Alguém mudou totalmente o sentido? Tá tudo ok, mais ou menos assim? Yuri, que você não falou nada? Ai, professora, eu coloquei, né, que ele estava fazendo referência ao ardor, né, do coração. Ao coração. Isso. Que está ardendo, beleza. Não fugiu do propósito. Só colocou de forma diferente. Entendeu? Tiago também, pessoal que tem costume participar aí, cadê? Tá tudo ok? Tá tudo ok aqui, professora. Tá. O termo se, na terceira estrofe, que aparece estabelecendo coesão entre as orações, sugere relação de condicionalidade. Isso aqui eu acho maravilhoso, porque o se na língua portuguesa pode ser pronome reflexivo, pode ser partícula passivadora,
Pode ser índice de indeterminação do sujeito e pode ser conjunção condicional. Esse condicional faz parte da nossa vida. Quem mora em cidade pequena, é comum você ir a uma loja e falar assim, deixa eu levar condicional para que minha mãe veja. Se der certo, eu compro. Porque tem uma condição por detrás disso. Então, olha aqui, ó. Se és fogo, como passas brandamente? Se és fogo, como queima com porfia? Ou seja, lentamente desse jeito. Como que pode queimar sem eu ver um fogo aqui, propriamente dito? Então, aqui, olha, se és é uma possibilidade de ser uma condição. Então, a relação estabelecida por essa conjunção é essa aqui, ó, de condicionalidade. Vocês acertaram. Ok? No verso, Ok. tu, que em um peito abrasas escondido, o que se pode inferir sobre o verbo abrasar? O que eu posso inferir sobre o verbo abrasar? O que quer dizer abrasar? Que aquece, que Queimar? se esconde, Ou em chamas. Não. que está se aquecendo. Esconder não pode. Abrasar vem de brasa. E brasa é coisa que o quê? Queima. 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 Então, Quente. aqui, ó. O que eu Aquecer. posso? Aquecer, queimar, arder. Não é Pôr em isso? chamas também entra. Hã? Pôr em chamas. Pôr em chamas? Entra. Pôr de colocar, né? Pôr em Sim. chamas. O que mais? Acho que só. Só, tá bom, né? Pôr em chamas. Beleza. 4. Ainda com referência ao verso 5 da questão anterior, qual foi a intenção do autor ao utilizar a expressão em um peito a brasas escondido? Qual que foi Em a um intenção? peito queima... Escondido, não? Tipo, um amor queima escondido no peito dele? Isso, bem guardadinho, né? Que o amor está queimando em um peito ali, bem escondido, bem guardado, que a pessoa não vai saber. Quem é que nunca amou? Quem é que até mesmo ama, mas deixa o amor queimando ali dentro, escondido, sem demonstrar para ninguém, né? Que no peito esconde um amor que queima, né? Queima. Que arde, mas sem revelar a quem? A ninguém. A ninguém. Beleza? Tranquilo, gente. Foram só essas, né? Da parte de literatura. Eu fui boazinha. Nossa, foi boa? Fui. Aí essa semana eu tô caprichando, tá? Beleza. Ui! Vamos lá. Agora, na parte de produção de texto, foi um sermão. Essa da produção de texto que a professora, na hora de salvar, eu não salvei, ficou só a impressão, né? Ficou em... Opa, tô na 6ª semana. Não, na 5ª. Quer ver o que tava aqui que eu salvei? Eu salvei a atividade de acentuação. Olha aí, nada a ver, né? Ô, gente, mas eu vou te contar, a cabecinha não tá boa, não. Esse aqui é um texto interessante, que eu gosto muito. Eu já falei para vocês que eu tenho muita, assim, admiração mesmo e um carinho especial pelos sermões do Padre Antônio Vieira. E o sermão da 60ª, nós vamos trabalhar a 3ª parte, 10 questões. E eu não terminei de ver ainda os sermões, né? Quem mandou, mandou. Quem não mandou, dançou, né? Eu ainda nem terminei de ver nada dos sermões, porque requer tempo. Eu preciso fechar essas notas. Então, vamos. Padre Antônio Vieira, parte 3. Quem pode ler para nós, por favor? Eu. Então, vamos lá. Peraí. Ixi, Maria, peraí. Aí. Sermão da 60ª. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo. Pode proceder de 3 princípios. Ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina,
persuadindo, há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo, há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há Mister Luz, há Mister Espelho e há Mister Olhos. Que coisa é a conversão de uma alma? Se não entrar um homem dentro de si e ver-se a si mesmo? Para esta vista, são necessários olhos, e necessária luz, e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende desses 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte. Por qual deles devemos entender que falta? Por falta do ouvinte, ou por falta do pregador, ou por parte de Deus? Primeiramente, por parte de Deus. Não falta... Espera aí. Não falta nem pode faltar. Esta proposição é de fé, definida no Concílio Tridentino. E no nosso evangelho a temos. Do trigo que deitou a terra o semeador, uma parte se logrou e 3 se perderam. E por que se perderam essas 3? A primeira perdeu-se porque o afogaram os espinhos, a segunda porque a secaram as pedras, a terceira porque a pisaram os homens e a comeram as aves. Isto é o que diz Cristo, mas notai o que não diz. Não diz que parte alguma daquele trigo se perdesse por causa do sol ou da chuva. A causa por que ordinariamente se perderam as sementeiras é pela desigualdade e pela intemperança dos tempos, ou porque falta ou sobeja a chuva, ou porque falta ou sobeja o sol. Pois por que não introduz Cristo na parábola do Evangelho algum trigo que se perdesse por causa do sol ou da chuva? Porque o sol e a chuva são as influências da parte do céu, e deixa de frutificar a semente da palavra de Deus. Nunca é por falta do céu, sempre é por culpa nossa. Deixará de frutificar a sementeira, ou pelo embaraço dos espinhos, ou pela dureza das pedras, ou pelos descaminhos dos caminhos, mas por falta das influências do céu. Isso nunca é, nem pode ser. Sempre Deus está pronto da sua parte, com o sol para aquecer e com a chuva para regar, com o sol para iluminar e com a chuva para amolecer, se os nossos corações quiserem. Que solem sum... O que é isso? Não, aí você pode deixar a parte do latim. Ele vai traduzir logo à frente. Deus dá se Deus. Se Deus dá o seu sol e a sua chuva aos bons e aos maus que quiserem fazer bons, como a negará, este ponto é tão claro que não há para que nos determos em mais provas. Ixi, Maria, de novo. É, só por lá, latim. Disse o mesmo Deus para Isaías, sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus. Segue-se que ou é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes. Por qual será? Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes, mas não é assim. Se fora por parte dos ouvintes, não fizer... Hã? Se fora por parte dos ouvintes, não fizer a palavra de Deus, muito grande fruto, mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito. Não é por parte dos ouvintes. Prova. Os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz nele fruto a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. No Evangelho temos: o trigo que caiu nos espinhos nasceu, mas afogaram-no. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se. O trigo que caiu na terra boa nasceu e frutificou com grande multiplicação. De maneira que o trigo que caiu na boa terra nasceu e frutificou, o trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu. Porque a palavra de Deus é tão fecunda que nos bons faz muitos frutos e é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Lançado nos espinhos, não frutificou, mas nasceu até nos espinhos. Lançado nas pedras, não frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes Dois quê? Mas só leu um. Os piores ouvintes.
Peraí, que eu perdi. Ah, tá. Os piores ouvintes que há na igreja de Deus são as pedras e os espinhos. E por quê? Os espinhos são agudos, as pedras por duras. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são as piores que há. Os ouvintes de entendimento agudo são maus ouvintes, porque vêm só a ouvir subtilezas, a esperar... Sutilezas. Ah. É um L que tinha. Ah, tá, sutilezas. A esperar galantarias, é? Aham. A avaliar pensamento e às vezes também a picar a quem os não pica. O trigo não picou os espinhos, antes os espinhos o picaram a ele. E o mesmo sucede cá. Cuidais que o sermão vos picou a vós. E não é assim. Vós sois os que picais o sermão. Por isso, são maus ouvintes os de entendimento agudo. Mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque o entendimento agudo pode ferir pelos mesmos fios. E vencer-se uma agudeza com outra maior, mas contra vontades endurecidas. Nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais, porque quanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se desapontam na pedra. Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. A vara de Moisés abrandou as pedras e não pôde abrandar com vontade endurecida. E com os ouvintes de entendimentos agudos e os ouvintes de vontades endurecidas serão os mais rebeldes. Serem. É tanta a força de... Hã? Serem. Cadê? Serem os mais seres rebeldes. mais... Uhum. É tanta a força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos, apesar da dureza, nasce nas pedras. Pudermos arguir ao lavrador do evangelho de não cortar os espinhos. Os espinhos. E de não arrancar as pedras antes de semear. Mas Nossa, os cachorros aqui. Mas de indústria deixou no campo as pedras e os espinhos, para que se viesse a força do que semeava. É tanta a força da divina palavra que, sem cortar nem despontar espinhos, nascem entre espinhos. É tanta a força da divina palavra que, se arrancar nem abrandar pedras, nasce nas pedras. Coração embaraçados como espinhos, coração secos e duro como pedra, ouvi a palavra de Deus e tende confiança. Tomai exemplo nessas mesmas pedras e nesses espinhos. Esses espinhos e essas pedras agora resistem ao semeador do céu. Mas virá tempo em que essas mesmas pedras o aclamem e esses mesmos espinhos o coroem. Quando o semeador do céu deixou o campo, saindo deste mundo, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamação, e os espinhos se teceram para lhe fazerem coroa. E se a palavra de Deus até dos espinhos das pedras triunfa, se a palavra de Deus até nas pedras, até nos espinhos nasce, não triunfar dos alvedrios hoje a palavra de Deus, nem nasceu nos corações, não é por culpa, nem por indisposição dos ouvintes. Suposta essas duas demonstrações, suposto que o fruto é feito da palavra de Deus, não fica nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara, que fica por parte do pregador. E assim sabeis cristãos, que por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Ok, muito obrigada, viu? Esse porquê aí ficou errado, vocês viram, né? Porque ele tinha que ser separado, porque é um porquê de pergunta, né? Mas aí veio esse erro aqui e acabou ficando. Eu achei meio confuso. Achou confuso? Então vamos tentar aqui. Primeiro, esse aqui é o Sermão da 60ª, é um texto metalinguístico. Eu já expliquei para vocês o que é a função metalinguística. Metalinguístico é um texto que eu escrevo para falar do próprio texto. Exemplo, eu faço um poema para falar de poema. Aqui o padre Antônio Vieira fez um sermão para falar de sermão. Ele percebeu que a palavra de Deus estava gerando poucos frutos. Então ele resolveu escrever um sermão para explicar por que a palavra de Deus estava dando poucos frutos. Vamos tentar entender isso aqui. O que significa dar frutos na palavra de Deus? Quem é que sabe explicar isso?
Ganhar pessoas? Ganhar pessoas também. O que é esse ganhar pessoas? Para eu Frutos do Espírito. Quando você fala a palavra de Deus para outra pessoa e converte ela. Converte aquela pessoa. Ok. Frutos do Espírito são amor, perseverança, benignidade, essas coisas. Sim. Então, quando eu vou a uma igreja ou quando eu ouço um sermão, eu preciso ouvir aquilo ali, trazer para dentro de mim e ver como que aquilo vai reagir em mim. Como que vai servir para mudança no meu comportamento, na minha atitude, crescimento espiritual e etc. e tal. Então, aqui, ó, ele colocou que a palavra de Deus não estava dando bons frutos. E de quem é a culpa? Ele colocou 3 culpados. O pregador, primeiro, a culpa. O pregador, o ouvinte e Deus. E Deus, não é? Sim. Sim. Então, ele coloca assim, ó, de Deus, pode haver culpa? Não. Não, porque Não. Deus é a luz. Deus é perfeito, ele não tem culpa. A culpa pode vir do ouvinte? Pode. Sim. Pode. Ele classifica o ouvinte aqui, os maus ouvintes, em 2 grupos. Quem são os maus ouvintes aqui que ele classifica? Ele usa 2 metáforas. Ele chama de ouvintes do quê? Endurecidos. Vontade endurecidas, que são os ouvintes pedras, né? As pedras. E o outro tipo de E os ouvinte espinhos. E os espinhos. Os ouvintes de entendimento agudo. Ele coloca aqui que tem ouvinte que vai na igreja só para buscar galanterias. Ou seja, para ser aclamado. Coisas boas? Povo. Não. Olhem só. Sabe, de repente você está na sua igreja, você está ali no momento, num culto de adoração a Deus, numa celebração e etc. Aí entra o prefeito. Nossa, o prefeito, né? E todo mundo vai aclamar que o prefeito está aqui e tal. Então, ele vai lá para que se estenda um tapete vermelho para ele, porque ele é uma autoridade, ele é importante. E a gente sabe que isso existe. Então, é aquele que está buscando, digamos assim, a sua glória através da igreja. E não a glória de Deus. Correto? E tem os de vontade endurecidas, que são os ouvintes pedra. Que a palavra é semeada, mas que ela cai ali, mas ele é de vontade endurecida e ela não frutifica, ela não dá frutos. Sabe Isso aquela daí pessoa? É o famoso cabeça dura. Isso. Sabe aquele que vai na igreja, mas parece que você olha e fala assim, não aprendeu nada, tá indo lá à toa. A ilustração que foi colocada aqui, ó, que eu coloquei para vocês, mostra aqui. Olha a cara desse primeiro ouvinte nosso, dessa primeira ouvinte. Como que está a cara dela? Fechada. Fechada, uma cara ruim. E olha lá, a semente, a palavra de Deus caiu no coração dela, mas quem foi que levou a palavra de Deus aqui, a semente? O outro aí, como é que chama? Não. É o outro? Olha no desenho, o que eu tenho aqui pegando a palavra de Deus, que é a semente? Pedra? Pássaros. Olha os pássaros. Os pássaros, aí no outro as pedras, o outro Pedras, a os seca. espinhos, os espinhos. Os espinhos. E o no último de amarelo é o campo. É o que deu frutos. É o Vocês que estão deu vendo? fruto. Os outros 3 receberam a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. Lembra que eu falei que no sermão nós vamos usar muita linguagem metafórica? Então, a palavra de Deus é a semente. A semente foi lançada no coração de cada um aqui. Mas nesse primeiro coração aqui, ó, a pessoa se descuidou, deixou que os pássaros levassem a palavra de Deus. Não ficou nadinha no coração dela. Aí observa que ela está aqui com a cara amarrada, né? Mal amada, amargurada da vida. O segundo está triste, porque as palavras de Deus ficou ali, ó, abafada entre as pedras. Mas logo à frente aqui, ele diz que esse ouvinte aqui, mesmo que a palavra de Deus caia entre as pedras, há um momento que ela pode sair e ainda pode dar frutos. Dá fruto. E isso, essa aqui caiu entre espinhos. Olha lá, como se fosse uma plantinha, mas os espinhos estão impedindo que ela cresça.
E esse aqui não, olha a alegria dele. Por que ele está feliz? Porque ele recebeu a palavra de Deus e está dando frutos. Esse aí sou eu, professora, dando exemplo aí. Está dando frutos. Ótimo. Cuidado, porque a gente, pregar é fácil. Viver o que se prega é difícil. Entendeu? Foi o que o padre falou aí no texto. Porque você tem que Culpa viver. É dos pregador. E isso, a culpa é do pregador. Porque já viu que às vezes você vai na igreja e o pregador, né, ele ensina um monte de coisa para você, mas quando você sai, você pega-o fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Aí você diz, poxa, lá ele ensina e aqui ele está praticando diferente. Então, primeira coisa, eu tenho que praticar aquilo que eu prego. Isso vale não só na parte da religiosidade. Mesma coisa sou eu. Eu chego para vocês e digo assim, olha, gente, não fumem, não bebam, porque isso faz mal para a saúde. Daqui a pouco você sai na rua e me pega embriagada, bebendo e fumando. Pense bem, eu ensinei você a fazer uma coisa e estou dando outro exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Beleza. Tiago, conseguiu clarear alguma coisa que estava confuso para você? Conseguiu aqui. Tá tranquila. Ok, vai parecer que a gente está numa aula de ensino religioso. Mas os sermões, os textos barrocos são assim. Meninos, não vai ter como eu responder aqui. Vai ser uma correção oral, porque o arquivo está em PDF e eu não estou a fim de converter isso aqui agora de jeito nenhum, porque vai demorar. Então, olha. Qual é o tema abordado no trecho da parte 3 do Sermão da Sexagésima? Qual foi o tema abordado aqui? Sobre os ouvintes, os espinhos, Não sobre os ouvintes, mas sobre o quê? As pedras e os espinhos? Não. Falou sobre o quê? Essa parte 3 do sermão. Palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus, não o quê? Sobre a palavra de Deus, o que está acontecendo com a palavra de Deus aqui? Não tem crédito. Não tem crédito, não, gente. Ela tem crédito. Opa, consegui copiar aqui. Ela está sendo mal passada, mal distribuída. Não, mal passado dá a impressão de uma carne que ficou mal passada. Ela ficou mal... Como é que eu poderia dizer aqui? Mal vista? Não sei. Não. Mal ensinada. Mal ensinado. Mas como que eu vou colocar isso aqui? A palavra de Deus sendo mal ensinada? O tema abordado é sobre o quê? Não, o tema é sobre a forma como a palavra é pregada. Forma como a palavra de Deus está sendo pregada. E o que está acontecendo? Que não está dando o quê? Frutos. Bons frutos? Bons frutos. Ela não está dando bons frutos aqui. Entendeu? De acordo com o Sermão da Sexagésima, responda as questões seguintes. Como padre Vieira define os papéis do pregador, do ouvinte e de Deus para a frutificação da palavra de Deus? Como que ele define os papéis? Luz. Olha lá para Deus mim, é a luz. que agora eu não posso ficar voltando. Então, vamos lá. Qual que é o papel, primeiro, do pregador? A doutrina? Pregador. Concorre com a? Não. Concorre com o espelho, que é a doutrina. Com o espelho. Que é a doutrina. Que é a doutrina. O que é doutrina? Os ensinamentos, as regras? São determinadas regras de uma instituição. Da igreja, né? Ok. E o ouvinte? Qual que é o papel do ouvinte aqui? Ele concorre com os olhos, que é o conhecimento. Tá. Gente, vamos modificar isso aqui. Ele interpreta o que ele escuta. Só um minutinho. Então, o pregador aqui, o papel dele é de levar a doutrina e de pregar a palavra de Deus, né? Vamos pegar só o papel, porque eu vou precisar dessa resposta no próximo. O ouvinte é o quê? Receber a palavra, talvez se converter. Participar. Ele é o que interpreta. Receber a palavra e interpretá-la
Usando do quê? Usando o conhecimento. Conhecimento. E o papel de Deus? Luz. Luz. Né? Como que eu vou pôr isso aqui? É a luz. Guiar o caminho? Isso, guiar o caminho. É a luz. Ir na frente, Isso. mostrando. Tá. Quem é o responsável pela palavra de Deus não frutificar? Pregador? Pregadores. Vocês viram que eu coloquei a mesma pergunta ou foi eu que copiei errado? Não, a mesma pergunta. Ela ficou errada. É que aqui, assim, ó, no início, essa aqui tem que ser do início do texto. Quem é o responsável pela palavra de Deus não frutificar? Os possíveis responsáveis Professora, no sobe início um do pouquinho. texto. Quem é? É os pregadores. Tá, mas lá no início do texto ele deixou claro? O ouvinte. Ó, no início do texto, ele coloca que pode ser por parte de Deus, do pregador ou do ouvinte. Porque essa questão aqui, ó, quem é o responsável pela palavra de Deus não frutificar? É o pregador. De acordo, ó, no início do texto. Isso aqui era para ser no início do texto, tá? Eu coloquei errado. No início do texto. De acordo com Vieira, o responsável pode ser Deus, o pregador ou Ouvinte. ouvinte. Isso aqui Não, no início. professora. Gente, Mas- no início. No início. É porque a questão ficou errada. Eu estou corrigindo. Entendeu? Lá no começo, ele fala que pode ser por parte dos três. Aí depois ele vai tirando a culpa e fica só no um. Aí é essa aqui, ó. Quem é o responsável pela palavra de Deus não frutificar? Agora sim. Já, ó, no final do texto. Tá? No final do texto. Ok? Quem é o responsável? Já no final do texto. De quem é a responsabilidade? Do pregador ou do ouvinte. Somente do pregador. Ele ainda coloca falo e provo, que é do pregador. Por que ele prova? Porque ele fala que o ouvinte, mesmo sendo de vontade endurecida, mesmo sendo mau ouvinte, uma hora ou outra a palavra de Deus irá frutificar. Exemplo, se você é criado dentro da igreja, se sua mãe te ensinou, se você frequentou missas, cultos, etc., não importa. Você aprendeu que é proibido roubar. Mas suponhamos que na sua adolescência, no momento de euforia, de convívio com más companhias, você entra em um determinado lugar que os seus colegas vão praticar um roubo. Aí você fala assim, nossa, eu não posso fazer isso. Porque, de repente, você lembrou dos ensinamentos que você recebeu lá na sua igreja. Então, observa que até ali, a palavra de Deus estava entre espinhos. Mas a hora que você se viu diante de uma situação de cometer algo ilegal, o que aconteceu com a palavra de Deus naquela hora? Que você resolveu não roubar. O que aconteceu? Eu não entendi muito bem, o áudio cortou, professora. Tá, vamos aqui. Somos jovens, criados na mesma igreja, mesma doutrina, ok. Mas aí nós nos enveredamos por outros caminhos, arrumamos umas más companhias. E passeando um dia, essas más companhias resolvem abrir um estabelecimento e roubar. E eu tô lá no meio, vou roubar também. Mas lá na hora, dá um clique aqui no meu cérebro, que eu falo assim, eu não posso fazer isso, porque Deus está vendo, isso é errado. E eu largo o meu grupo e saio. Eu não vou mais fazer aquilo ali. O que aconteceu com a palavra de Deus naquela hora? Revelou no seu coração. Tipo, você lembrou. Exatamente. Ela estava entre espinhos ou nas pedras. Naquela hora, ela frutificou. Por isso que ele fala que mesmo os maus ouvintes, a palavra de Deus está ali. Uma hora ela pode brotar, ela pode frutificar. Então, por isso que a culpa não é do ouvinte. A culpa é do pregador. Ok? Responda, segundo Vieira, né, gente? Responda às atividades sobre a linguagem utilizada por Vieira nessa parte do Sermão da 60ª.
Você considera fácil de entender a linguagem utilizada por Vieira? Sim, eu achei, professora. Você achou Eu fácil? achei. Ok? Essa aqui é uma questão pessoal. Quem achou sim, quem não achou não. Tá certo? Ok? Tinha que colocar o porquê? Seria bom você falar o porquê. Mas se você não falar também, não está obrigando aqui. Eu sempre gosto de questões de sim ou não, acompanhadas da justificativa. Porque eu acho muito assim, coisa de primário, responder só sim e não. Tá? Qual é o tipo de linguagem empregada por Vieira nesse sermão? Que tipo de linguagem ele usou? Formal, é? Linguagem formal. Beleza. Ou padrão no formal da língua, padrão culto, etc. e tal. Leia o trecho. Fazer pouco fruto da palavra de Deus no mundo pode proceder de de 3 princípios. Ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Explique o sentido da palavra fruto, o sentido que a palavra fruto adquire no contexto. Fruto foi empregado em que sentido, gente? No sentido de uso, né? Que as pessoas estão fazendo mau uso da palavra. As pessoas não estão utilizando ela da forma como ela deveria, né? Ok, que mais? Usar indevidamente, é? Tipo, Não, aqui não tá para assim, devidamente. Mas fruto aqui é no sentido de um fruto. O fruto do tomate, o fruto da maçã. Não. Não é nesse sentido. Então, fruto aqui é de frutificar, de espalhar, de levar o quê? A palavra de Deus, não é? Palavra de Deus para outras pessoas. Exatamente. Então, aqui, ó, no sentido de evangelizar, Lisa, de levar a palavra às outras pessoas que precisam. exatamente a palavra de Deus aos ouvintes. E de também colocar em prática, frutificar. Correto? No trecho, a primeira perdeu-se porque a afogaram os espinhos. A segunda, porque secaram as pedras. A terceira, porque a pisaram os homens e a comeram as aves. Isto é o que diz Cristo. Mas notai o que não diz. O termo a refere-se a qual palavra escrita anteriormente? Lá no sermão. Qual foi a semente. Palavra? Ao quê? Semente. A semente. Alguém colocou diferente? Nossa, gente, hoje eu tô ruim. Tá. Então, refere-se, o A aqui refere-se o quê? A Semente. semente. Só isso, basta pôr semente. A plantar. Não, semente. A primeira perdeu-se. O que foi que perdeu? Os caminhos de Deus, né? E não tá. a plantar. A plantar perdeu? Não. O que é? Ó, a primeira semente que foi jogada se perdeu. Os espinhos afogaram. A segunda, os homens pisaram, não, secaram as pedras. E a terceira, os homens pisaram e as aves do céu comeram. Então, quem fez isso, né? O que foi feito? Foi a semente. Padre Vieira, no Sermão da 60ª, lança teses e as analisa apresentando argumentos. Identifique no texto e transcreva uma tese. Agora sim, lá no texto. Qual seria uma tese aqui? Uma ideia defendida por Padre Vieira? Qual seria uma tese? No começo, vamos pegar uma tese do começo, porque tem várias teses. Mas a gente nem tem muito tempo, agora já vai cair. Qual seria uma tese aqui, um fundamento? Que para a gente se enxergar... Não, errei. Pessoal, se tem espelho e é cego, essas coisas, é? Aí já não é tese. Aí já vai partir um pouco para os argumentos. Que ele está te explicando, ele está argumentando. Que para se enxergar, o homem precisa de 3 coisas.